Então, não houve perguntas, vamos à aula em si, então. O assunto é esse aqui, senhores. Teorema de Norton. Nós estamos um pouquinho atrasados, porque vocês já estão vendo capacitor, e antes ainda do capacitor, ainda tem o teorema da superposição para a gente ver, né? Mas esse atraso ele tem as suas vantagens, porque quando a gente vê a prática aqui, vocês já estão com bastante entendimento lá da teoria, e quando a gente vê também, tempos depois de ter visto na teoria, é uma maneira de relembrar, né? É uma maneira, assim, de colocar em dia aquele assunto, ele já mais amadurecido. Vocês podem até ter alguma pergunta que eu possa responder aqui para vocês. Entre outras coisas, uma revisão, né? Só que em termos práticos, tá certo? Então, vamos lá. Já estudamos o teorema de Thevenin, vamos hoje ver o teorema dual, aliás, o teorema de Norton, que é chamado de teorema dual de Thevenin. Os dois são duais porque eles têm as mesmas características em termos de tensão, corrente e resistência. Só que um trata de tensão, um trabalha com fonte de tensão e o outro trabalha com fonte de corrente. Tá certo? Por isso que é chamado de dual, um complementa o outro. Antes de aplicá-lo, né, da forma que vocês já conhecem, vamos fazer uma revisão, ou deixar mais claro para vocês os conceitos de fonte de tensão e fonte de corrente. A gente já está trabalhando com isso há muito tempo, mas não custa, né? Nós vamos ter tempo hoje, vamos deixar bem mais claro, ou procurar deixar bem mais clara a conceituação disso. Nós temos aqui, por exemplo, uma fonte de tensão ideal. Eu coloquei dentro do retângulo, porque lá atrás tem uma fonte de tensão que eu estou imaginando que é ideal. Eu já tratei ela de forma a ser ideal. O que é uma fonte de tensão ideal? Estou cansado de saber que é uma fonte que fornece uma tensão, um valor de tensão constante ou fixo, independente da corrente que ela estiver fornecendo. E para isso acontecer, ela não pode ter resistência interna, senão vai ter queda na resistência interna e a tensão não fica constante. Tá? Então é isso aí. E o símbolo dela é esse aqui. Ó. E nós adotamos, de uma maneira geral, essas duas letras aqui. O E representa a tensão gerada pelos elementos da fonte. E o V é a diferença de potencial que ela fornece. Como a fonte é ideal, o E é igual ao V. Tem alguns autores de livros, principalmente europeu, que usa o U no lugar do V, ou às vezes do lugar do E. Mas fique claro, é a fonte de tensão, propriamente dita. E V é o valor que essa fonte de tensão fornece. Certo? Só para ter uma simulação, para justificar a nossa aula aqui, nós temos aqui dentro uma fonte de tensão cujo E é 30 volts. Tá? E que vai fornecer uma tensão V de 30 volts, que esse voltímetro aqui está marcando. Ó. Eu liguei ele em paralelo com a fonte, está entre os terminais da fonte, então ela é uma fonte de 30 volts. Esse outro instrumento aqui, ó, ele é um miliamperímetro, está ligado na escala de 200 miliamperes, então é uma fonte que está fornecendo 30 miliamperes aqui agora. Se eu variar a resistência de carga, no caso aqui eu vou diminuir, porque ela está no máximo valor, que é 100%, a corrente vai, obviamente, aumentar. Observe que eu estou aumentando a corrente e a tensão fica constante. Por quê? Porque é uma fonte ideal. A fonte ideal, ela vai fornecer, idealmente, né, qualquer valor de corrente sem mudar o valor dela, porque não tem resistência interna para abater, né, ou deduzir uma queda, né, uma diferença de potencial em função do valor internamente, né, em função do valor da corrente. Então não tem resistência interna, tanto faz o E quanto o V é a mesma coisa. Já essa segunda fonte aqui, ó, é uma fonte real.
que é uma fonte real? É uma fonte que já se considera a resistência interna dele, que é o caso mais comum. Nas análises que a gente tem feito, na maioria dos casos, a gente considera uma fonte ideal, mas vamos, a partir de agora, considerar a fonte real. Aí, o E dela é diferente do V. O E, no caso da fonte que eu mostrei antes, era o 30 volts. Né? E o V era 30, agora não é mais. Eu estou medindo é o V. Vamos mostrar aqui, ó. Vou pegar o potenciômetro. Ele é um potenciômetro de 1K. Eu vou mudar o valor do potenciômetro, vou pôr um valor maior aqui para ficar mais claro o que eu quero mostrar para vocês. Vou pôr, por exemplo, um potenciômetro de 5K. Eu espero que dê certo com esse valor. Bem, com 5K, observe o seguinte, olha, ele está com 100% do valor. Então, eu estou colocando uma resistência aqui de 5K. A fonte vai fornecer uma corrente que vai passar pelo medidor e pela carga, que é de 6 amperes. 6 miliamperes. Está na escala de 200 mil, então 6 mil. Por quê? Porque eu peguei os 30 volts que a fonte está fornecendo, né, e dividi pela resistência que está aqui, ó. Deu 6. Quer dizer, essa fonte, apesar de ter uma resistência interna, ela é desprezível em relação a 5K. Normalmente, as fontes de tensão reais têm resistências internas baixas, porque o dispositivo é feito para ter uma resistência nula. Né? O que se consegue é ter uma resistência baixa, nula nunca. De qualquer forma, essa é uma fonte de tensão que tem que apresenta, né, a um circuito que tem uma resistência interna muito alta, o mesmo valor é. Então, é igual a V. Só que ele não fica constante. Se eu variar a resistência, eu vou reduzir a resistência para aumentar a corrente. Observe que a corrente está aumentando lá. Por enquanto, a tensão está constante. Por quê? Porque ainda, apesar de eu estar diminuindo a resistência, ela ainda é muito maior do que a resistência. Mas aqui já variou. Ó. Deixa eu voltar. Ó. Eu volto o valor aqui, ó, para 30. Mas se eu continuar aumentando a corrente, está tendo aumento na queda de tensão lá. Pequenininho, desprezível, uma hora vai ser apreciável. Exagerei. Então, o que é uma fonte de tensão real? É uma fonte que tem o V, isto é, a tensão nos terminais externos, igual à tensão interna produzida, que no caso do exemplo foi 30, né, menos a queda na resistência interna, que é igual ao produto da corrente vezes a resistência interna dela. Como a resistência é baixa, normalmente essa queda é baixa, que é o caso que nós mostramos aqui. Ó. Houve uma queda de 0,3 para uma corrente de 59,3 miliamperes. Porém, se eu continuar reduzindo, se eu pôr, por exemplo, 5% aqui de resistência, a corrente já passou lá para aquele valor, lá, 117,1 miliamperes. A tensão da fonte caiu mais ainda. E vai por aí, né? Entendeu? Se eu fechar um curto aqui na fonte, não é recomendado fazer, o que acontece? A corrente tende para o infinito, tanto que o medidor não tem capacidade para medir. E a tensão, olha o tanto que caiu aqui. Caiu bastante. Por quê? Porque a corrente é elevadíssima, né? E a tensão cai para um valor muito baixo. Então, são aspectos a serem considerados quando a gente está trabalhando com uma fonte de tensão real. Vamos agora ver a questão da fonte de corrente. Relembrando, é claro que já falamos várias vezes. Desculpe aí o pigarro. Bem, que tal a fonte de corrente real? Até então, nós temos considerado a fonte de corrente ideal. Ela só tem aquela bolinha, né, com seta, e um valor de corrente descrito ao lado dela. Essa corrente é a corrente que ela fornece. É chamado também de corrente de curto-circuito. Por que curto-circuito? Porque a pior possibilidade de aplicação dela é quando você fecha um curto-circuito nos terminais dela. Aí ela vai fornecer a corrente que ela está preparada para fornecer, que é a tal corrente constante. Aí quando você
ligo algo lá nos terminais, diferente de um curto-circuito, por exemplo, uma resistência, né, uma carga resistiva, por exemplo, vai ter uma corrente na carga diferente da corrente de curto-circuito, mas ela continua gerando aquele valor de corrente, porque é o valor da corrente constante. Aonde vai o resto? Se ela está produzindo sempre o mesmo valor, que é a corrente de curto-circuito, e está passando lá na carga uma corrente diferente, obviamente a diferença passa na resistência interna. Então, considera-se que há uma resistência interna naquela fonte de corrente, por onde circulará a corrente que, somada com a corrente da carga, dá a corrente de curto-circuito. Então, veja bem, se eu fecho um curto entre os terminais da fonte, a corrente toda passa pelo curto-circuito, que é o I. Se eu abro a fonte, como está no desenho, não tem corrente nenhuma ligada na carga. Então, a corrente I passa toda pela resistência interna. Né? Eu posso também querer saber o que está acontecendo lá dentro. Bem, se lá dentro está passando uma corrente por uma resistência RS, vai ser produzida uma queda de tensão naquela resistência interna, que é dado pelo produto da corrente de curto-circuito pelaquela resistência interna dela. Porque, afinal, tem que haver uma fonte de tensão lá dentro que vai produzir aquela corrente e, logo, a queda de tensão ou a diferença potencial da sua resistência interna. Então, se eu quiser assim, fazer uma prospecção ou saber o que tem lá dentro de uma fonte de corrente, da maneira mais básica possível, lá dentro tem uma fonte de tensão e tem uma resistência em série com ela, que é chamada de resistência interna. Qual é o valor da fonte de tensão? É o valor da corrente de curto-circuito vezes aquela resistência interna, entendeu? Toda fonte tem que ter uma fonte de tensão e tem que ter uma resistência interna. Se você colocar um ohmímetro em paralelo com a fonte de corrente, ele vai indicar o valor da resistência interna. Por quê? Pensa bem, se uma fonte de corrente ideal tem uma resistência interna infinita, né, e eu meço a tensão numa fonte de corrente, eu meço a resistência numa fonte de corrente real, o que eu vou estar vendo? Eu vou estar vendo uma resistência infinita, que é a da fonte de corrente ideal, em paralelo com uma outra resistência, que é a resistência interna. Então, se eu pego uma fonte de corrente e põe um ohmímetro lá, ou arranjo uma maneira de medir aquela resistência, né, eu estarei medindo a resistência interna da fonte de corrente, que é a resistência interna da fonte de corrente real. Certo? Esse circuitinho que está aqui, circuito prático, o que tem? Tem uma fonte de corrente real, eu liguei o instrumento aqui para medir corrente. Né? Então, ele vai medir a corrente, mas ele vai medir, não é o I, ele vai medir a corrente externa. Veja bem aqui, ó, ele vai medir 20 miliamperes. Por que olha, ele está na escala de 200, então vai medir 20. Por que 20? Observe o potenciômetro aqui, ó. O potenciômetro está ajustado para um valor baixo. Deixa eu colocar zero aqui, ó. Vou pôr zero nele aqui, ó. Olha o valor da corrente, ó. 20 miliamperes. O que é isso? Isso é a corrente de curto-circuito, é a corrente que a fonte ideal produz. Certo? Quando eu ligo um curto, a corrente da fonte ideal está passando toda para o curto-circuito e nada pela resistência interna. Portanto, a corrente da fonte de corrente é 20 miliamperes. Então, você entende, aquela fonte de corrente que está lá no circuito, ela produz 20 miliamperes. Agora, se eu estiver variando o potenciômetro, aí vou variar a carga. O que vai acontecer? Olha aqui, ó. Eu estou aumentando a resistência da carga, mas a corrente continua constante. Certo? Por quê? Porque a resistência, quando eu vario a resistência de carga, né, numa fonte de corrente eletrônica, lá dentro vai estar havendo uma compensação em termos de valores de tensão e de resistência para garantir que a corrente fica externamente constante. Né? E isso vai poder acontecer até um certo ponto. Aqui já não está acontecendo mais.
valor menor de carga acontece, um valor maior acontece. Deixa de acontecer, cara. E cada vez mais, se eu insistir aqui, ó, vai chegar que a corrente vai ter um valor apreciado. Por enquanto, não tem, porque eu tomei cuidado aqui de pôr uma fonte de corrente de boa qualidade. Né? Eu variei a carga bastante e a corrente passou de 20 mA para 19,8 mA. É uma fonte corrente de qualidade apreciável, porque praticamente a corrente dela é constante. Mas o que aconteceu lá dentro para que essa corrente aqui só variasse agora? É porque lá dentro tem uma fonte de tensão em série com uma resistência. Quando eu fechei o curto-circuito aqui, ó, vou fechar de novo, a corrente que passou foi 20 miliamperes. Então, imagina o seguinte, eu tenho lá dentro uma fonte de tensão de valor X, em série com uma resistência de valor RS, de tal forma que quando eu fechei um curto-circuito, a corrente que circulou foi igual ao valor da fonte de tensão dividido pela resistência que está em série lá, que é uma resistência de valor tal que dividindo a tensão da fonte, deu 20 miliamperes. Não importa saber agora aqui qual o valor da tensão lá dentro, da fonte de tensão e da resistência interna. Eu sei que a divisão de 1 pelo outro dá 20 miliamperes. Por quê? Porque a fonte de tensão está em série com a resistência interna. Imagina que lá dentro tem um circuito equivalente Thevenin, cuja fonte de tensão VTH está em série com o RTH. E quando eu fecho um curto-circuito e quero saber a corrente, eu divido o VTH pelo RTH e dá 20 miliamperes. Agora, quando eu coloco uma resistência diferente do curto-circuito, né, aqui, ó, continua a mesma situação, quer dizer, eu estou inserindo em série com a resistência Thevenin uma outra resistência que até certo ponto, até um certo valor aqui, que foi esse aqui, ó, a corrente continuou a mesma. Mas claro que ela não continua a mesma. Por quê? Porque se eu tinha antes VTH dividido pelo RTH e deu essa corrente, chamada de curto-circuito, qualquer resistência que eu colocar em série já muda o valor. Só que o circuito ele tem que ser preparado de tal forma que eu possa colocar na carga valores de resistência que não interfiram de forma apreciável no valor da corrente, para que a fonte seja considerada, pelo menos até certo ponto, uma fonte de corrente constante. E para isso acontecer, a resistência interna dela deve ser apreciavelmente maior do que a maior resistência externa que eu vou poder ou querer colocar, que no caso aqui é esse valor aqui, ó, 20% de 100 ohms, isso é 20 ohms. Né? Então, até 20 ohms aqui, a corrente eu considerei constante, mas ela variou na casa decimal ou centesimal, mas aquela variou. Eu só não quero ver o que variou, porque não importa, porque eu posso arredondar para 20 miliamperes. Agora, lá dentro tem que ter uma fonte de tensão de valor razoavelmente grande para que, dividido pela resistência interna dela, mais a resistência externa de valor pequeno, mantenha o mesmo valor de corrente. Agora, lá na prática, num aparelho que a gente desenvolve para ser uma fonte de corrente constante, o valor da fonte é variável. Nos circuitos eletrônicos, a fonte fica variando à medida que eu vario a carga. Portanto, a carga tem que fazer parte do circuito de polarização da fonte, de tal forma que, à medida que a carga varia, a tensão varia e na proporção de poder manter a corrente de saída constante. Portanto, uma fonte de corrente real também é uma fonte de corrente constante, tá certo? Obviamente, isso vai depender da qualidade da fonte, das características do circuito que faz isso. Se for um circuito muito simples, que só tem uma fonte de tensão real lá e uma resistência interna real, né, ela tem as suas limitações, e para ter uma garantia da qualidade de ter uma corrente constante, eu tenho que trabalhar com tensões altas, tá certo? É o que nós vamos ver nesse exemplo aqui, ó.
O que nós temos aqui? A mesma coisa, né? A fonte corrente continua a mesma. O que eu estou fazendo aqui para mostrar? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Ó? Eu estou usando o instrumento como um ohmímetro. Então, eu vou estar medindo a resistência da fonte. Quer dizer, eu estou colocando um aparelho aqui que vai medir só isso aqui, ó, porque essa resistência aqui, ó, é infinita. Infinita em paralelo com qualquer resistor é o valor do resistor. Colocando para simular, eu estou observando que essa resistência é de 8,99, eu posso arredondar para 9. De 9 é o quê? Está na escala de K, 9K. Então, a minha fonte de corrente tem um RS, veja bem, de 9K. E qual que é a corrente I? É aqueles 20 miliamperes, que a fonte é a mesma. Aqueles 20 miliamperes que nós mostramos aqui, ó. Tá certo? Então, eu já tenho aqui identificado as características da fonte. Ela é constituída por uma fonte de corrente que eu chamo de ideal, que possui internamente uma resistência interna de 9K. Tá certo? Vamos mais um passo aqui. Vamos para frente. Estou com a mesma fonte, tá? Guarda bem. De 20 miliamperes e uma resistência interna de 9K arredondado. O que estou fazendo aqui, ó? Eu peguei um voltímetro, liguei nesse ponto E. Aí vocês vão perguntar, que ponto é esse? Bem, eu fiz uma gambiarra, o termo científico, né, avançado, que a gente usa para isso, é gambiarra mesmo, tá? Então, eu fiz uma gambiarra lá dentro, de tal forma que eu puxei o fio da fonte de tensão e coloquei ele aqui. Então, quando eu ligo esse terminal do voltímetro nesse ponto aqui, eu estou, na realidade, ligando lá na fonte de tensão, para saber o valor da fonte de tensão. O outro lado, obviamente, eu vou ligar no terra. Então, esse instrumento aqui vai me indicar qual que é o valor da fonte de tensão que tem lá dentro. Agora, e esse outro instrumento aqui, ó, ele continua na escala de 20K. Então, é um ohmímetro. E eu liguei entre que pontos? Entre a saída de corrente da fonte, por onde sai 20 miliamperes, e o terminal onde está a fonte de tensão. Quer dizer, ele vai medir a resistência entre a saída da fonte de corrente e o ponto onde está a fonte de tensão. Tá certo? Vamos ver os valores que vão dar aqui, ó. Observe o seguinte, a resistência que eu medi é a mesma resistência que eu havia medido antes, quando eu coloquei o ohmímetro entre esse ponto aqui e o terra, no caso anterior lá. Agora eu mantive ele nesse ponto, só que eu não liguei ele no terra. Ele está medindo a resistência entre a saída dele e o ponto onde está o positivo da fonte de tensão. Só que ele mede a resistência, né? E a fonte de tensão que tem lá dentro, ideal, tem a resistência interna zero. Então, ele está medindo a soma da resistência entre a saída da fonte de corrente e a fonte de tensão, mais a resistência entre a fonte de tensão e o terra, que é zero. Então, ele está medindo a resistência RS, tá certo? Porque entenda que lá dentro tem uma fonte de tensão em série com a resistência RS. Só que em termos de resistência, né, eu tenho em série lá dentro o RS mais a resistência zero da fonte de tensão. Então, tanto faz ligar o ohmímetro desse ponto para cá, ou desse ponto para cá, e vai medir a mesma coisa. Então, para você que está vendo a fonte de tensão, a fonte de corrente, desculpe, você vai enxergar isso aqui, ó. Tá certo? É um dispositivo que fornece 20 miliamperes e tem essa resistência de 9K aqui, ó. Mas fique sabendo que lá dentro do dispositivo existe uma fonte de tensão de valor apreciável, lá de 180 volts, que para os padrões de um circuito eletrônico é um valor extremamente alto de tensão, tá certo? Agora, alguém pode ter perguntado, pô, Ari, você está medindo corrente, aliás, desculpe, medindo resistência com circuito ligado, com fonte de tensão funcionando? Isso não se faz, quer dizer, não se faz.
A não ser que o professor faça uma gambiarra lá dentro e coloque um retângulo aqui por fora para vocês não saberem qual que é a gambiarra que eu fiz lá dentro, tá certo? Mas sendo honesto com vocês, eu fiz isso, tá? A maneira de mostrar para vocês as duas coisas, isto é, a tensão interna da fonte de corrente e a resistência interna da fonte de corrente. Medir os dois ao mesmo tempo, mesmo sabendo que o ohmímetro não deve ser ligado em circuito alimentado. Por quê? Porque ele vai absorver energia e vai poder queimar, ou às vezes até queimar o circuito. Mas você tem como fazer muita coisa quando você tem as ferramentas, né, em termos de circuito para poder manipular. É o que eu fiz. Eu fiz porque eu queria mostrar isso para vocês, mas eu não importa para nós o artifício que eu usei, isto é, o artifício que eu usei para poder medir uma resistência com o circuito ligado, tá certo? Bem, então, continuando. O próximo ponto que é importante, antes de entrar no Teorema de Norton, que é o foco da aula, é falar sobre equivalência de fontes. Então, nós temos aqui duas fontes. Uma fonte de tensão, aliás, dois circuitos que eu chamo de equivalentes. Um é constituído por uma fonte de tensão E, em série com a resistência interna S, RS, né, que é R de resistência e S de série. E um outro circuito aqui, que é um circuito de uma fonte de corrente, que é constituído por uma fonte de corrente ideal, cujo valor é I, e tem uma resistência interna RP. Como na fonte de corrente a resistência é considerada paralela, eu chamo de P, RP. Tá certo? Agora, o que eu quero mostrar para vocês? O que nós vamos estudar aqui? Ó? O que eu quero elucidar? Por isso eu coloquei esse símbolo que eu gosto de usar aqui, ó, que é isso aqui. Ó. São os pré-requisitos que você deve considerar para que as fontes sejam equivalentes. Tá? Fontes equivalentes, quer dizer, uma fonte de tensão equivalente a uma fonte corrente, ou uma fonte de tensão equivalente a outra fonte de tensão, ou uma fonte de corrente equivalente a uma fonte de corrente. Tá? A equivalência precisa, para ser efetivada ou considerada, precisa de atender a essas três demandas aqui. Tá? No nosso caso, que é o que está dentro do foco da aula de hoje, é a equivalência entre uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Né? Aqui tem uma fonte de tensão que tem suas características, aqui uma corrente que tem suas características. Né? Observe que uma fonte de tensão, do jeito que está representada, equivale ao equivalente Thevenin de um circuito. E observe que vocês já estudaram, e vamos mostrar mais daqui a pouco, que a fonte de corrente equivale, ou tem as características de um equivalente Norton. Mas vamos por parte. Primeiro ponto, qualquer carga ligada entre os extremos das duas fontes deve receber a mesma corrente, a mesma tensão e a mesma potência. Porque para a carga, gente, não interessa o que tem lá dentro. Desde que, ao ser ligado lá, circule a mesma corrente sobre ela, automaticamente vai haver nos terminais dela a mesma tensão, senão não tem como ter a mesma corrente. E, portanto, também vai ser desenvolvida ou dissipada, né, ou produzida a mesma potência. Tá certo? Então, a carga só quer saber disso. Eu fui ligado ali naquele circuito. Em mim vai circular uma corrente X, morreu. Tá? Não importa se é fonte de tensão, fonte de potência não, fonte de corrente, não importa, tá? A segunda característica, ou o segundo requisito, é que as duas têm que possuir a mesma resistência interna para serem equivalentes. Por quê? Porque quando você liga uma resistência entre o ponto A e B de uma, entre o ponto A e B da outra, a ação do que está lá dentro sobre o que você ligar tem que ser a mesma. Porque uma carga, quando é ligada num circuito, uma carga é um resistor, mas pode ser um outro circuito que eu liguei lá. A carga pode ser qualquer dispositivo. E ele vai sofrer interferência do circuito onde eu liguei. E essa interferência, ela, em termos de resistência, tem que ser a mesma de uma como para outra. Então, se eu ligar uma carga numa fonte de tensão, ela vai verificar, vai acontecer, em termos de resistência, a mesma coisa que vai acontecer, que deve acontecer, se você ligar numa fonte de corrente
se a fonte for de corrente, né? Explicando melhor, se eu ligar uma resistência aqui, né, a resistência vai se influenciar da mesma forma que ela for ligada aqui. Então, se eu ligar tanto numa quanto na outra, elas se influenciarão em termos de resistência da mesma forma. Isso só pode acontecer se as duas fontes tiverem a mesma resistência interna, entendeu? Então, a fonte de corrente, duas fontes são equivalentes quando elas têm a mesma resistência interna, trocando em miúdo e resumindo tudo aí sem muita churumela. E o terceiro é a equivalência, e aqui é óbvia, né? A equivalência entre a fonte de corrente e a fonte de tensão ocorrerá apenas entre seus terminais externos, tá certo? Então, elas são equivalentes se, pelos terminais externos, produzir o mesmo acontecimento, a mesma coisa, senão não são nem equivalentes. Então, quando eu quero dizer tal fonte é equivalente a outra, é porque estou imaginando que o que eu ligar nela, né, externamente falando, vai enxergar a mesma coisa, ou vai ter sobre si o mesmo efeito. Então, veja bem aqui, só para fechar, estou falando demais. Então, duas fontes aqui que eu estou considerando equivalentes, né? Para ela ser equivalente, é importante, primeiro, como já disse, que as duas resistências sejam iguais. Então, na fonte de tensão série, que está aqui, ó, a resistência interna é o RS. Na fonte de corrente, a resistência é paralela, chama de RP, então RP é igual a RS, ou RS é igual a RP. Morreu, a primeira coisa. Agora, imagina aqui, se eu fechar um curto-circuito aqui, e se eu fechar um curto-circuito aqui, se elas são equivalentes, tem que circular a mesma corrente. Nesse caso aqui, qual a corrente que vai circular aqui? Como é que eu calculo? Eu pego a tensão e divido pela resistência, certo? Se essa corrente que vai circular aqui for a mesma da outra, né, então ela é igual a tensão dividido pela resistência RP, tá certo? Ou então, como a corrente que vai circular na outra é a mesma que vai circular, porque são equivalentes, se eu quiser calcular qual é a tensão que vai existir, basta eu pegar a corrente que eu sei que vai circular em ambos os casos e multiplicar pela resistência, que é igual, igual das duas. Para ficar mais assim, evidenciada a equivalência, eu uso o termo RP. Então, se eu quiser saber qual que é a tensão da fonte de tensão de uma fonte de tensão equivalente a uma fonte de corrente, eu pego o valor da corrente da fonte de corrente e multiplico pela resistência da fonte de corrente. Similarmente, eu posso fazer a mesma coisa que se eu estiver trabalhando na identificação dos valores da fonte de corrente. Quer dizer, a corrente é a mesma dos dois, tá? De uma a outra. Então, essa corrente é dada por quê? Pela corrente que circulou aqui, ó, já que a corrente, os dois casos, é a mesma. E como é que eu calculei? Dividindo o E pelo RS, que está aqui, ó. Então, anotando isso, pondo isso na cabeça, se vocês seguirem a risca essas expressões, você tem a equivalência entre as duas fontes, tá? De uma maneira geral e ampla. Bem, então, falta só 10 minutos, deixa eu correr, me desculpe aí, tá, gente? Vamos agora à aplicação do Teorema de Norton, que vocês já aplicaram lá na teoria, né, com a Daniela, só vamos fazer uma praticazinha aqui e deixar mais fechado o assunto. Então, a questão, qual que é o enunciado do Teorema de Norton? Que você já conhece bem, é isso aí, ó. Qualquer circuito de corrente contínua linear, bilateral, né, tem que permitir produzir corrente nos dois sentidos, né? Então, qualquer circuito de corrente contínua linear bilateral de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de corrente e por um resistor em paralelo com ela. É isso? Que é o caso que está aqui, ó. Certo? Isso aqui, ó, graficamente, né, de forma gráfica, né, é o enunciado do Teorema de Norton. O circuito linear de corrente bilateral é equivalente, ou pode ser substituído por isso aqui, ó, uma fonte de corrente, cuja corrente de curto-circuito é chamada de corrente de Norton e que possui uma resistência interna chamada resistência de Norton. Não é isso?
E como você monta, você extrai do circuito o seu equivalente norte? São 3 passos. Primeiro passo, remova a parte do circuito para o qual deseja obter o equivalente. Então, você tira ali, por exemplo, você tira a carga do circuito para saber o que a carga vai enxergar quando for recolocada lá, igual fizemos com o teorema de Termes. Passo 2, determine a resistência equivalente entre os 2 terminais, igual fizemos com o teorema de Thevin, só que aqui é chamado de resistência de Norton, que é a mesma, já vimos, de Thevin. Claro que, veja bem, quando eu falei de fonte equivalente, de corrente e tensão, pode ter 2 fontes que não sejam equivalentes, óbvio, né? Se não tiver aquelas características. Mas se você aplica o teorema de Thevin num circuito e determina lá o RTH em série com o VTH, e você aplica o teorema de Norton no mesmo circuito e verifica a fonte de corrente e a resistência interna, obviamente as duas fontes, a fonte Thevin, que é uma representação, e a fonte Norton, que é outra representação, são semelhantes, né, ou equivalentes. Concorda comigo? Então, o terceiro passo é calcular a corrente de curto-circuito entre os pontos considerados, né? O Thevin, a gente calcula a tensão de circuito aberto. E o Norton, porque trabalha-se com corrente, né, tem seus limites identificados pelo curto-circuito. O Thevin tem seus limites identificados pelo circuito aberto. É a dualidade dos 2 teoremas. Então, vamos à prática. Temos aqui o circuitinho que eu sempre falo que nós vamos adotar muito e muito, tanto no primeiro quanto no segundo ano, para estudar os teoremas, né? Por quê? Porque ele é simples o suficiente e dá para eu fazer os cálculos sem ficar gastando muito tempo. Então, é o T, o velho T. Nós vamos usar ele muito e muito. Está aqui o diagrama esquemático e aqui o circuito com os componentes, tá? Só para lembrar, aqui, ó, é uma fonte de 12, uma de 5, só para mostrar, né? Uma resistência de 560 ohms, uma de 270 e um de 1K, tá certo? Vamos aplicar o teorema de Norton nele, isto é, identificar os componentes Norton, que é a resistência Norton e a corrente Norton. Primeiro passo, tira o circuito, tira a carga sobre a qual, não é sobre a qual, né? Retira a carga e mantém o circuito sobre o qual eu vou aplicar o teorema. Isto é, o que a carga enxerga. E o que ela vai enxergar quando eu a retiro? Ou quando eu a recoloco? Esse circuitinho aqui, ó, em termos, é óbvio, de resistência, porque ela vai enxergar em termos de resistência e vai também enxergar em termos de corrente, né? Isso que o Norton estabelece. Então, em termos de resistência, é isso aqui, ó. Como é que tem uma fonte de 12 e aqui uma de 5, e fonte de tensão tem resistência nula, e não interessa para mim saber o valor da tensão agora, interessa saber só o valor da resistência, então eu substituo a resistência da fonte, tanto de um lado quanto do outro, para sua resistência interna. Do jeito que fizemos para o Thevin, né? Os professores costumam falar assim, mata a fonte, né? Eu prefiro dizer que substitui pela resistência interna. Por quê? Porque se você tiver do seu processo aqui, considerando fonte real, ela tem uma resistência interna. E aí você vai ter que pôr aqui o valor da resistência interna dela. Certo? Se for uma fonte corrente, a resistência interna é infinita. Se for uma fonte, aliás, se for uma fonte de corrente não ideal, é sua resistência interna. Se for uma fonte de tensão não ideal, é sua resistência interna. Né? Aqui o que estamos fazendo é considerar as 2 fontes de tensão ideais. Né? Dessa forma, eu coloco um curto-circuito, né, que fique claro isso aí. Aí, para calcular isso, né, eu observo que com esse curto aqui, com esse curto aqui, as duas ficam em paralelo. Tem aqui, ó, R Norton, que é a resistência vista entre os 2 terminais que eu abri, R1 em paralelo com R2, 560 em paralelo com 270, deu 182,17. Então, esse circuito aqui, né, ele tem essa resistência vista entre os pontos A e B. Simulando, eu desliguei a fonte, que eu tirei o terminal da fonte,
tirei ela do circuito e pus um curto no lugar para poder trabalhar melhor, né? Eu poderia ter mantido a fonte aqui e desligado ela, ido lá no botão dela e desligado, o efeito é o mesmo, né? Só que como eu estou considerando fonte ideal, e eu não tenho certeza se essas fontes do simulador são ideais, eu preferi tirar e pôr um curto. Bem, assim sendo, colocando ele em funcionamento, está aqui, ó, 182,2 e o calculado foi 182,17, né? É a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Tá certo? Continuando, vamos agora aqui a corrente Norton, também chamada de corrente curto-circuito. O que eu faço? Eu retirei ainda, mantenho ainda fora a carga e coloco um curto-circuito no lugar. Quando eu coloco um curto-circuito, eu vou observar que vai circular uma corrente aqui pelo curto-circuito, outra corrente aqui pelo curto-circuito. E a corrente Norton é a soma das duas correntes. Ou seja, dado por essa expressão aqui, ó, a corrente de Norton é a primeira componente, né, e chama de N1, mais a segunda componente, que são as componentes devido às duas fontes, independentemente falando. A primeira, para calcular, eu pego a fonte e divido pela resistência total que existe aqui, que é só o 560. Aqui, ó, 12 sobre 560 é 21,43. Já a segunda, observa o sentido, ó, é o mesmo, vai ser 5 dividido por 270, da mesma forma que o anterior, 18,52. Somando os dois, porque as duas estão no mesmo sentido, né? É 21,3 mais 18,52, que deu 39,95. Essa é a corrente de Norton, isto é a corrente que vai circular sempre que eu fechar um curto-circuito na saída do equivalente Norton. Simulando, está lá, 39,7. Tem um pouquinho diferente, desprezivelmente, né? Por quê? Porque eu estou medindo, de fato, a corrente aqui, ó. O instrumento está ligado em série com a saída. Quer dizer, como a resistência de um ohmímetro, de um miliamperímetro, desculpe, ideal é zero, eu estou entendendo que eu fechei um curto-circuito aqui. Se fosse zero, de fato, daria os 39,95. Como ele não é exatamente curto-circuito, ele tem uma resistência muito pequenininha, ele interferiu um pouquinho no valor e a corrente não foi 39,95, e sim 39,7. Eu posso aceitar como 39,95 sem muito problema, tá certo? Continuando, então. Mais um passo. Está aí a fonte de corrente real, que é o resultado da aplicação do teorema de Norton naquele mesmo circuito. Isto é, eu tenho aqui uma fonte de corrente que gera uma corrente de 39, quanto? 39,95. Isso. E que tem uma resistência de Norton, que é aquele 182, uma coisa que nós calculamos lá. Vamos conferir para ver se vai dar? Está aqui, ó. Só que tem um detalhe. Deixa eu ver se tem como mostrar isso lá na frente. Não, agora não. Estamos voltando aqui, ó. Veja bem aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui, ó. Na realidade, eu estou medindo a tensão, né, gente? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Porque o que tem aqui, ó, é já o circuito de Norton. Eu queria mostrar o circuito de Norton para vocês, e eu vou mostrar já considerando o circuito real. O que nós temos lá? O circuito real, aquele circuito em T, ele tem uma carga de 1K. Então, quando eu ligo de novo lá no circuito equivalente Norton, recoloco a resistência de carga que eu havia tirado, vai circular por ela a mesma corrente que circula lá no circuito real. Se isso acontecer, é porque o equivalente Norton, de fato, ele pode substituir o outro circuito real, entendeu? Então, é o que tem aqui, ó, colocando para simular, observe que eu coloquei em série aqui, ó, a mesma resistência de 1K, tem uma resistência de 1K, e está circulando essa corrente aqui, ó. Esse é o valor, se esse equivalente que está aqui dentro
for de fato equivalente, é o mesmo valor que vai circular lá, tá? Esse valor de tensão aqui é só, digamos, é uma maneira de mostrar, aliás, de tensão não, desculpe, eu falando bobagem aqui, ó. Está na escala de resistência, então é medindo a corrente, desculpe, medindo a resistência. Então, veja bem, a corrente que está aplicada à carga é essa aqui, é a mesma do circuito original. A resistência medida é a resistência entre os dois pontos, deu 182, que foi o que eu calculei. De novo, aquela gambiarra que eu fiz, se vocês observarem, tem 2 pontos aqui. Eu fiz uma gambiarra lá dentro para poder medir resistência em circuito ligado. Então, eu estou medindo aqui, ó, é o RN. Só que isso aqui ó, não está medindo a corrente IN. Por que ele não mede a corrente IN? Porque tem uma carga. Para ele medir a corrente IN, eu vou tentar fazer isso aqui para vocês, ele tem que ser um curto-circuito. Você vai medir o IN. Sobrecarregou. Deixa eu mudar a escala aqui. Ó. Vamos voltar aqui para vocês verem. A corrente N é 39,95, tá? Aqui, ó, calculada. Qual que é a medida? 39,8, praticamente o mesmo valor. Por quê? Porque aqui eu fechei um curto-circuito. Eu fechei um curto-circuito significa o quê? Olhando isso aqui, ó, a corrente está passando todo para o curto-circuito e nada pelo RN. Né? Então, eu sei que a corrente de Norton, que está passando toda por fora e nada na resistência interna, é 39,95, que foi o valor que eu calculei e que o instrumento está medindo com uma certa precisão. E a resistência de Norton é essa aqui. Então, esse circuito tem essas características. Né? Ele é uma fonte de corrente constante que produz 39,95 e tem uma resistência interna de 182,2. Agora, quando eu volto por 1K, eu estou colocando no lugar do curto-circuito uma resistência de carga igual ao do circuito original, ou qualquer coisa que eu ligar lá no circuito original no lugar e colocar aqui a mesma coisa, vai circular a mesma corrente. Então, vamos ao circuito original só para mostrar isso para vocês. Ó. Aqui tem uma resistência de 1K. Aí, simulando, vai dar aquele 6,2 lá. Entendeu? Então, se nessa carga aqui circula uma corrente de 6,2 e lá no Norton circula numa carga igual à mesma corrente, que é 6,2, os dois circuitos são equivalentes. Eu posso usar tanto um quanto o outro em qualquer situação eletrônica, que vai ser a mesma coisa, tá certo? Ou, em outras palavras, o equivalente Norton, ele pode substituir o equivalente, aliás, você pode substituir o equivalente, porque ele é um equivalente. Só para fechar, gente, já passou o tempo, então eu vou fazer o seguinte aqui. Ó. Nós temos aqui o Norton, aquilo que nós mostramos para vocês. Eu quero verificar se ele... Eu vou dar um pulo aqui, não vai ficar muito bem, mas eu vou fazer a equivalência entre os dois. Digamos que tem aquele circuito lá que eu apliquei o teorema de Norton, eu cheguei a essa conclusão aqui, ó. É uma corrente ideal, de uma fonte de corrente ideal de 39,95, ele tem uma resistência de 182. Se eu tivesse aplicado o teorema de Thevin, eu teria essa tensão e a mesma resistência. Aliás, eu apliquei na aula passada o teorema de Thevin no mesmo circuito e nós obtivemos esse mesmo valor, tá, gente? Agora, esse circuito equivalente a esse, ele é equivalente. Por quê? Porque quando eu ligo a carga aqui de 1K e ligo aqui uma carga de 1K, vão circular em ambas as cargas aqui a mesma corrente. Portanto, vai ter a mesma potência desenvolvida e também a mesma tensão desenvolvida. Então, são equivalentes. Aí eu posso tirar esse interrogação daqui e afirmar que eles são equivalentes. Certo? E, para fechar, nós temos essa situação aqui. Ó. Os 3 circuitos são equivalentes. Se você olhar dos terminais da carga, os 3 circuitos são equivalentes. Aqui tem o circuito original. Ó. Lembram dele? 12 volts, 5 volts, 1K, 560, 270. Eu apliquei o Norton nele e cheguei a esse
resultado aqui, ó. E na aula passada, ao mesmo circuito, eu apliquei o Thevenin e obtive esse circuito aqui, ó. Observe que são fontes equivalentes aqui, ó. Por quê? Porque tem a mesma resistência, RTH 182, R Norton 182, tá certo? E se eu fechar um curto-circuito na saída de um e no outro, ou colocar qualquer carga de um ou outro, o efeito vai ser o mesmo, que vai ser o efeito que vai ser produzido aqui, porque além de serem essas duas fontes equivalentes, elas são equivalentes ao circuito básico. E para mostrar isso, eu ponho para simular aqui, ó. Observe que está simulando. Na carga aqui, está circulando aquela mesmíssima corrente. Na carga aqui, ó, a mesma corrente, e na carga aqui, a mesma corrente. Então, eles são equivalentes, né? Então, fechando, dado um circuito, você pode representar de uma forma ou de outra forma. Represente na forma que você achar melhor para o que você estiver trabalhando naquele momento. Se você estiver desenvolvendo um sistema, um processo, ou simplesmente estiver fazendo cálculos e precisa de uma simplificação para o cálculo ficar mais simples, entendeu? Aí você pode usar o modelo que você achar melhor, porque são equivalentes. Está fechado, gente? Deixa eu puxar o Teams de novo aqui e colocar vocês aí no ambiente. Alguma dúvida? Eu vou buzinar aqui que vocês acordam. Eu tinha um professor de